Velo já não é mais, miséria já não é café. Marido pode ser mulher, com terra já não é com terra. Bom, mas eu não estou a fazer esse vídeo para cantar essa linda música maravilhosa do Paulo Flores e do Yuri da Cunha. Eu estou a fazer esse vídeo tendo em conta a seguinte situação. Hoje eu recebi uns áudios de um amigo meu, o Jonas, que está em Londres, que no áudio há uma, digamos assim, é um telefonema que o Mizé, né, para nós ali do bairro Mizé, para quem conheceu depois na televisão é o Miguel Neto, né? E é sobre, digamos assim, comportamento de um determinado ativista. E esse amigo meu, o Jonas, com certeza ele mandou esse áudio para mim. Por quê? Porque eu já havia abordado com ele a questão com relação a esse ativista, né? O ativista que está sendo, digamos assim, criticado nos áudios. O que acontece? Nós precisamos prestar atenção quando estamos a falar de Angola. Porque falar de Angola é falar de uma nação diferente de muitas. De muitas. É diferente. Então nem tudo que deu certo em outros países do mundo vai dar certo aqui em Angola, até porque Angola tem as suas características, Angola tem o seu povo, tem a sua cultura, é a África. Há uma série de fatores que fazem com que Angola seja do jeito que é. Eu sempre digo às pessoas o seguinte: a programação neurolinguística, ela hoje nos ensina que a maneira como você se comunica, ela vai de facto definir a qualidade da sua vida. E pessoas que sabem articular bem as palavras hoje, essas pessoas elas estão conseguindo alcançar algum protagonismo aqui em Angola. Há um ativista que articula muito bem as palavras. Ela articula muito bem as palavras. Pessoas que articulam bem as palavras, elas têm uma grande capacidade de manipular mentes. Por quê? Porque nós somos corpo e mente. E que nós, enquanto seres humanos, nós somos seres criativos. E sendo criativos, qualquer um de nós vai defender a sua criação. E nós vivemos de ideias. E as pessoas que articulam muito bem as palavras, elas têm uma capacidade enorme de manipular mentes. As mentes elas são manipuladas por mal. Nunca as mentes são manipuladas por bem. As mentes que são levadas ao bem são mentes motivadas. Mas a motivação ela vai ser sempre o motivo que vai te levar para a ação. Mas o que vai fazer você continuar são os hábitos. Tá? Esse ativista, eu já havia conversado com esse amigo meu, o Jonas. Ele tem uma boa articulação com a palavra. E o que ele vem fazendo nos últimos tempos, sob o meu ponto de vista, é manipular as mentes dos jovens. Tanto é que ele manipula a mente dos jovens em zonas desfavorecidas, em zonas onde de facto tem miséria. Todos nós sabemos o real problema da Angola. Todos. Não tem nenhum angolano que não sabe o real problema da Angola. Nós não precisamos que as pessoas venham para identificar os nossos problemas. Nós precisamos de pessoas que venham para contribuir, pessoas que venham apresentar soluções aos problemas da Angola. Mas esse ativista vive fazendo o contrário. Ele vive manipulando mentes, ele vive incentivando mentes para desordem, para baderna. Mas digamos assim, é próprio de pessoas que articulam muito bem as palavras. E o que acontece? Como ele tem essa capacidade de manipular e de articular, outras pessoas, outras mentes vão aproveitar, cedendo a ele aquilo que ele não tem. Porque você não vive só do falar. Você tem barriga, você tem fome, você tem fome. E de uma hora ou da outra você precisa do rendimento. Porque na verdade nós não somos aquilo que a gente fala que é. Nós somos os nossos resultados. Nós somos os nossos resultados. O que você fala, ou o que você deixa de falar, ou o que você pensa a respeito de mim, não sou eu. Eu sou os meus resultados. Você é esse seu resultado. Tá? Adolf Hitler era uma pessoa que manipulava muito bem as mentes. Adolf Hitler sabia colocar as palavras. Nero incendiou Roma com nessa mesma linhagem. Pessoas que sabiam articular as palavras. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de pessoas. Mas esse ativista, ele só surgiu porque a mídia o fez. A mídia o fez. E como a mídia o fez, ele hoje está aí. E passou a ser, digamos assim, um líder para algumas pessoas. Mas um péssimo líder.
Porque o verdadeiro líder, ele motiva as pessoas para a ação. O verdadeiro líder, ele não incentiva as pessoas, não manipula a mente. Ele motiva pessoas para a ação. Porque os resultados que você vai ter na sua vida é em função da ação, das suas atitudes. E eu sempre disse, esse ativista vai ser um grande perigo para Angola. Ele vai incendiar isso. Ainda bem que algumas mentes estão a acordar e estão a falar dele o que estão a falar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas precisamos tomar cuidado para que não nasça um Hitler em Angola. Porque Angola não precisa disso. A melhor via de resolução de qualquer conflito é o diálogo. E mentes que estiverem despreparadas, descuidadas, aqueles que têm o poderio econômico e financeiro, vão manipular. Vão manipular para o seu interesse. E o que está acontecendo hoje em Angola? Se prestamos muito bem atenção, é evidente que nós angolanos precisamos fazer um plebiscito para mudarmos a Constituição angolana. Precisamos acabar, sabe, de presidente da Angola ser presidente de um partido político. Temos que acabar com isso, isso é verdade. Mas tudo isso se resolve no plebiscito. Sabe? Uma Constituinte. Nós angolanos temos sim que lutar para isso. Mas agora nós temos que viver o momento atual, o agora. O espiritualista, ele diz que passado e futuro é ilusão. O mais importante é o agora. Qual é a atual situação da Angola? Hoje. Aquilo que aconteceu no passado está vindo tudo à tona. Quem que diria que o Rafael Marques ia estar na TPA? Quem diria que haveria surgido um programa em Angola como aquele banquete? Tudo bem, a gente criticando o banquete, mas pelo menos está mostrando. A gente já sabia, só que todos nós sabíamos de fonte não oficiosa. Todos nós sabíamos de ouvir dizer. Agora nós estamos a ouvir de um órgão de imprensa do Estado. Isso significa sinal de mudança. Precisamos entender os sinais de mudança em Angola. E é evidente que o atual presidente de Angola, ele vai ter enormes problemas para governar por causa das pessoas que têm o poderio financeiro. E quem são essas pessoas? São as pessoas que se surrupiaram o erário público, se lambuzaram, fizeram uma festa, fizeram um banquete. Não interessa essas pessoas que o combate à corrupção continue do jeito que está. Porque o combate à corrupção em Angola, ele vai respigar para muitas pessoas. Então, há um grupo de pessoas aqui em Angola que para eles não interessa. Então, o que é que interessa? Vamos começar a usar aquilo que a gente surrupiou dos angolanos para pagar mentes que estão em Angola, que possam fazer a nossa luta. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Todos nós sabemos que Angola não está bom. Angola tem muitos problemas. Mas sempre a via de solução dos conflitos em Angola sempre vai ser a via do diálogo. Não tem outra via para solucionar os problemas da Angola. Já? Não tem. Então precisamos cuidar de facto da nossa juventude. Precisamos cuidar de facto da nossa juventude. Cuidar da nossa juventude é dizermos à nossa juventude que prestem atenção aos movimentos do mundo. Há uma revolução silenciosa que está acontecendo no mundo, que é o empreendedorismo. Existem condições necessárias e suficientes para que os jovens empreendam? Não! Não existe, mas existe a condição necessária. É aí onde a gente tem que fazer o barulho. Precisamos de uma banca mais inclusiva, porque a banca angolana é exclusiva. Nós, os angolanos, precisamos de uma coisa fundamental, que é o endereço. Nós não temos endereço. Me mostra seu endereço. Há gente que tem bilhete de identidade, que morou num determinado lugar, já não mora naquele lugar, e continua com o mesmo endereço no bilhete de identidade. Nós, angolanos, não temos endereço. Vamos lutar para termos um endereço, por exemplo. Não existe confiança em Angola, entre nós os angolanos. Não existindo confiança, não existe ambiente saudável para negócio. Há coisinhas aqui em Angola que a gente precisa reconquistar, a gente precisa conquistar isso. E há questões aqui em Angola que tem que ser, os jovens precisam parar de escutar determinadas vozes. Para você falar, você tem que se questionar. Jesus foi um grande líder, por quê? Porque Jesus, ele questionava, ele perguntava. Quando você está ouvindo um ativista político falar, pergunta a ele o que você já fez para Angola. Ou o que você está fazendo para Angola. Há ativistas políticos aí que se lambuzaram nos poderes durante algum tempo. Inclusive se beneficiaram de bolsas de estudo fora, para que voltassem em Angola como técnicos para servir essa nação. E não estudaram. E nem sequer prestam contas. O que é que fizeram? O que é que ficaram o tempo todo lá fora a fazer e não conseguiram estudar? Que eles foram mandados para estudar, para vir servir esse país. E não fizeram isso. E hoje vivem falando, vivem manipulando a mente dos jovens, infelizmente. E muitos dos jovens estão indo atrás dessas mentes.
E muitas dessas mentes estão sendo criadas pela própria imprensa, sabe? Pela própria comunicação social angolana. É bem verdade que esse ativista foi criado pelo Miguel Neto, sim. O Miguel Neto deu todo o protagonismo a ele. Foi o Miguel Neto que levou ele às redes, às mídias. Tá? Então ele não tem culpa de nada. O principal responsável do surgimento desse ativista é mesmo o Miguel Neto. É mesmo o Miguel Neto. Agora, o Miguel Neto tem que ter a humildade de dizer assim. Porque o Miguel Neto é homem. É um ser humano. E todos nós erramos. Tem que ter a capacidade de dizer, pá, porra, meu, me enganei. Sabe? Me enganei. E hoje a cria dele está a virar contra ele. Mas ele não precisa se preocupar com isso, porque o Miguel Neto é um fazedor de... O Miguel Neto tem muitos apoiadores, jovens angolanos, há muitos jovens angolanos que adoram o Miguel Neto. E eu aconselho o Miguel Neto a não colocar mais lenha nisso daí, porque é a mesma coisa que está querendo apagar o fogo com gasolina, sabe? Não se apaga fogo com gasolina. Eu aconselho o Miguel Neto a agir, a continuar com as suas ações, a incentivar os jovens, a fazer o trabalho belíssimo que ele faz na mídia, tá? Porque o Miguel Neto hoje é um dos símbolos mais altos da juventude angolana. Não só da juventude, porque há programas aí da televisão que o Miguel Neto apresenta que nos faz feliz no final de semana em casa. Esse é o nosso Miguel Neto. Miguel Neto é nosso. Miguel Neto é dos nossos tempos. Perguntem ao Miguel Neto o que é que ele já fez para Angola. Miguel Neto já fez muita coisa. Vai perguntar a certas pessoas o que é que você já fez para Angola. Nada. Não fez nada. Sabe? Não fez nada. Então, pessoal, nós não precisamos de Hitlers em Angola. Não precisamos de Nero em Angola. Nós precisamos de mentes pensantes. Nós precisamos nos unir. A sociedade civil precisa se unir sem partido político atrás. Os movimentos sociais desenvolvem sim mudança na sociedade, mas movimentos sociais sem partido político por trás. Tá? Agora, temos que ter a coragem de dizer mesmo, alguns ativistas estão sendo pagos por aqueles que surrupiaram o erário público. Porque não lhes interessa que o combate à corrupção continua. E nesse momento o problema não é Angola, o problema é combater o presidente angolano. Eu acredito que se o presidente angolano concorrer fora do MPLA, vai ganhar as eleições de 2022. Ganhará as eleições de 2022. Por quê? Porque ele é um outro estilo de liderança, sabe? Ele é um estilo de liderança diferente da liderança que tivemos ao longo do tempo. E é evidente que é difícil aceitar a mudança. Todos nós somos resistentes à mudança. Sabe? Todos nós somos resistentes à mudança. Então, vamos ficar atentos a esses movimentos que estão a acontecer por aí. Jovem, se você tiver que seguir, se você tiver que se modelar, procure se modelar naquelas pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Não vai atrás de palavras, porque as palavras, elas são um meio para se atingir um fim. Certo? As palavras é um meio que as pessoas usam para atingir um fim. E o fim que essas pessoas querem atingir, você não sabe. Você não sabe se esse fim na qual eles estão propagando é mesmo o real. Então, ouça. Vai buscar mentoria, modela-se naquelas pessoas que já chegaram aonde você pretende chegar. E acredite, você pode, você é capaz. Inteligência é coisa de cognição. Todos nós temos o mesmo nível de inteligência cognitiva. Acredite em você, você pode, jovem. Você pode. As jovens, às vezes que a mãe é zungueira, tem um pequeno negócio, ajuda a mamãe a melhorar esse negócio. Sabe? Ajuda a mamãe a catalogar os clientes que a mamãe tem. Transforma aqueles fregueses da mamãe em clientes da mamãe. Sabe? Cadastra. Diz a mamãe, às vezes, para atender a domicílio essas pessoas que a mamãe já atende. O papai, às vezes, tem uma cantina que alugou no Mamadou. Meu, o Mamadou não vende cerveja, o Mamadou não vende não sei o quê. Ali do lado você puxa um cantinhozinho, vende cerveja, vende... mas eu não tenho dinheiro. Aquele dinheiro que o papai recebeu da renda, você pega lá um pouco. Começa com pouco. Começa com pouco. Mas não deixa de fazer, porque há uma coisa que é bem verdade. O Estado não dá nada para ninguém, o Estado apenas tira. O Estado nos tira com o pagamento dos impostos. Não tem outra pessoa que vai vir aqui para mudar Angola senão nós. E nós, os angolanos, não precisamos desse clima hostil que estamos a viver. Não precisamos. Nós precisamos sentar e conversar. Precisamos sentar e conversar.
Nós angolanos temos que partir do princípio que não devemos falar mal da nossa segunda mãe, que é a nossa pátria. Se Angola não está bem do ponto de vista político, e você é jovem, se mete na política, vai fazer política. Filia-se a um partido político. Se aquele partido político não se identifica com seus ideais, forma seu partido político. A maior arma que o povo tem na mão é o voto. Se o povo te votar, você vai assumir o poder, você vai fazer. Para que ficar manipular a mente? Para que ir a determinados lugares onde tem cidadãos que estão doentes, sem mostrar aquilo como símbolo de miséria? Não é isso. Angola não é só isso. Eu moro há mais de 30 anos em São Paulo, no Brasil. E no Brasil, em São Paulo, tem um lugar que chama Cracolândia. É horrível você ver aquilo. Mas aquelas pessoas são doentes. Igual o que está acontecendo no Neves Bendia, ali junto a quem conhece o bairro Popular sabe. Está se desenvolver ali, está começando a ser digamos assim, uma cópia da Cracolândia em São Paulo. Mas aquelas pessoas que estão ali são pessoas que estão doentes. Aquilo não é para um ativista chegar e mostrar aquilo e dizer o problema social da Angola. Não é para fazer isso. Porque você tem que se sentir angolano, e você enquanto angolano, você tem que ter amor à sua pátria. Não é por causa do dinheiro que você vai fazer esse tipo de coisas. Estamos todos insatisfeitos com algumas coisas em Angola? Estamos. Ninguém está contente com a situação atual da Angola. Há muitos problemas. Os jovens estão sem emprego. Estão. Mas precisamos analisar o contexto atual. Para que incendiar a Angola? Para que ficar manipulando mentes? Para que ir lá no fundo, onde já tem aquele jovem que já tem uma série de problemas, você manipular a mente dele? Por que não chegar ali e motivar aquelas mentes? Dizer assim, vamos, para você começar um pequeno negócio, começa assim, começa ali, faz isso, faz isso. Motiva. Os angolanos precisam ser motivados.